Ora, sejam bem-vindos a este programa. Vamos falar sobre história e mindfulness. Nunca, como agora, se falou tanto em mindfulness. Porquê? É uma tendência? Eu acho que é uma necessidade. Bom, está na moda, é verdade. É um conceito que está na moda, mas eu acho que faz sentido atendendo às circunstâncias em que nós vivemos. De muita aceleração, de muita coisa ao mesmo tempo. Como é que se processa? O mindfulness. O mindfulness é um estado de atenção plena com umas características especiais. E é uma prática, ou seja, é uma prática desse estado de atenção, no sentido de trazer de trazer a mente para o momento presente e pode ser uma ferramenta para o bem-estar. Ainda não nos apresentei, tenho que apresentar rapidamente a Ana Alexandra Carvalheira, que nos vem aqui falar sobre o mindfulness. De resto, ela vai fazer um curso que será dividido em 2 sábados. O primeiro é já este, dia 23, e o segundo é dia 30. Será em Carcavelos, que é de resto onde vives. Vives em Carcavelos? Sim, vivo. Portanto, é ali perto. É, na escola de yoga, Ashram. É? Depois juntamos a Ana Alexandra Carvalheira, a Ana Paula Pires, que vai estar envolvida numa coisa que nada tem a ver com mindfulness, mas é o Congresso Internacional de História Local, que vai ser nos dias 28 e 29 no Centro de Congresso de Cascais. Bom, obrigado a ambas. O que é desde logo possível sabermos sobre este congresso, Ana? Bom, muito obrigada. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui. Esse congresso vem a ser preparado já há alguns anos, ou seja, no âmbito do Instituto de História Contemporânea, em unidade de investigação de que faço parte, e onde tenho um grupo de investigação que neste momento coordeno, há vários investigadores que têm na história local o seu objeto de estudo. E então desafiámos a Câmara de Cascais, que acolheu de imediato esta iniciativa, de fazer lá este primeiro congresso internacional, que acaba por ser também uma provocação, não é? Estamos a falar de história local, mas o nosso principal objetivo é fazer essas ligações para fora do país, ou seja, vamos ter investigadores dos Estados Unidos, vamos ter investigadores de Espanha, o nosso keynote speaker é um investigador que está numa universidade francesa. Mas vamos falar sobre quê? Vamos falar de história, vamos falar da nossa história, da história dos nossos locais, e vamos tentar perceber de que maneira é que acontecimentos nacionais de grande impacto acabam por estar relacionados com o local onde vivemos. Um exemplo muito importante, ou um exemplo curioso. Se nós olharmos para a implantação da República em Portugal, temos tendência para olhar para Lisboa e para o Porto, que são as 2 principais cidades. Mas ao nível local, se calhar em Freixo de Espada à Cinta, a implantação da República teve importância. E é essa história que nós queremos recuperar. Tudo isto cruzado também com um projeto de investigação que nós temos no Instituto de História Contemporânea, que vai lá estar também representado, que tem a ver com a própria memória das pessoas. Nós temos um projeto que se chama Memória das Avenidas, que o objetivo foi, toda a gente sabe que a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas se situa ali naquela zona da Avenida de Berna, aquela zona que é denominada de Avenidas Novas, e o objetivo desta equipa de investigação foi recuperar a memória dos habitantes que lá viviam. De que maneira é que o espaço da própria universidade condiciona ou não as suas vidas? A dada altura, o bairro está dividido ao meio por uma linha de comboio, de que maneira é que isso condicionou ou não as suas vidas? E, ao fim e ao cabo, tentar recuperar a história e a memória dessa comunidade. Portanto, a história local é também um bocadinho isso, é trazer-nos a nós para o centro da história. Sabes que, de repente, deste-me a ideia da semana, que era fazer um museu da memória, um museu onde as pessoas entrassem e percebessem o que é que aconteceu, entretanto, ao mundo. Não, durante vários séculos, não é? As pessoas entravam e tinham uma espécie de lição, com imagens. Por exemplo, tu falas muito da Primeira Guerra Mundial. Exato. Que impacto é que isso teve na sociedade portuguesa? Teve um impacto tremendo na sociedade portuguesa. As pessoas não falam muito nisso. Não, as pessoas normalmente tendem, agora já não tanto por causa da questão dos centenários e porque dessas Portugal participou na Primeira Guerra Mundial e não na Segunda, certo? Exatamente, e também por isso. Mas nós começámos também este exercício pela memória, ou seja, tentámos trazer para cá também um projeto desse de recuperação da memória e chegámos a conclusões espantosas. Há uns anos atrás, em 2014, fizemos um chamado Collection Day na Assembleia da República e foram várias as pessoas que chegaram com as suas próprias memórias e que não sabiam, não faziam ideia que tinham tido ou um familiar, ou um trisavô, ou um bisavô que tinha participado na guerra. E é extremamente interessante perceber que para muitas daquelas pessoas, estamos a falar da população portuguesa no início do século XX, uma população pobre, iletrada,
cuja maioria não tinha saído sequer desse país, esse momento importante acaba por marcar as suas vidas para todo o sempre. Não só do ponto de vista negativo, porque alguns deles tiveram sequelas da própria guerra, mas também ao nível das memórias. O ir lá fora, o contactar com uma realidade diferente, com pessoas diferentes, marcou-os indelevelmente. E essas memórias acabavam por ser sempre contadas. Olha, vamos colocar aqui um vídeo que vocês trouxeram. To my dearest friends, through the evil noise of artillery, tanks, and planes, I remember our adventures, your friendship, and your pain. My closest friend, Emile, in your twilight years, you came to fight, not for glory, but to mend your daughter's tears. Lucky Freddy, you were always fearless and with intent. I hope you have found peace with your letters that were never sent. Estamos a falar com duas Anas, só que uma chama-se Ana Alexandra Carvalheira e outra chama-se Ana Paula Pires. Uma está ligada mais à componente da história, outra mais ligada à componente do mindfulness, sendo que tu és investigadora também Em sexualidade. em sexualidade. Eu agora ia dizer investigadora sexual. Não é bem a mesma coisa, não é? No inglês é assim que se diz, sex É. researcher. Ok. É pouco comum para ti estares a falar de mindfulness quando, na verdade, quando és entrevistada é mais sobre terapia sexual. Há 22 Sim. anos que digas este assunto. Sim, é verdade, mas estou muito contente de estar cá hoje a falar de mindfulness e agradeço o teu convite. Que é o que tu queres falar. Ora, o que é há a aprender com mindfulness? O que é que neste curso que vais dar vais ensinar às pessoas? De que forma, olha, é que eu próprio posso praticar e usar o mindfulness? É para aumentar a minha concentração? Precisava. É para aumentar o teu bem-estar. É para desfrutar mais da vida e do que se nos oferece. Mas como assim? É Explica-me lá. para lidar com as dificuldades. É uma ferramenta interessante. Mas como? Explica-me. O mindfulness é uma prática, ok? E é como ir ao ginásio, quanto Mas mais tipo pratica... meditação? Sim, é uma meditação. É uma meditação. O mindfulness tem algumas diferenças da meditação. Para já é importante dizer que não tem nada a ver com religião, nem com crenças, nem com ideologias, embora seja um conceito que vem do budismo de há 2500 anos. Mas está, digamos que, embrulhado num papel novo para os ocidentais podermos compreender e praticar. Mas sim, o mindfulness é um estado de atenção plena ao momento presente. E com algumas características, como, por exemplo, a ausência de crítica e de julgamento. Isto, traduzido para a prática, significa uma ferramenta que nos ensina, que nos ajuda a lidar com as nossas mentes, que são muito selvagens, não é? Ou seja, a nossa mente não para, não a podemos desligar, às vezes gostávamos, não é? Apetece-nos acalmá-la ou sossegá-la, ou desligá-la mesmo. Mas não podemos, porque ela está a fazer o trabalho dela, que é produzir pensamentos, não é? Produzir cognições constantemente. Tal como o nosso coração bate, e nós não podemos pará-lo, nem queremos, a mente é a mesma coisa. Mas muitos desses pensamentos que a nossa mente produz atrapalham-nos a vida algumas vezes, não é? Sei lá, e tiram-nos do presente, tiram-nos da vida no momento em que ela acontece. O mindfulness pode nos afastar dos maus pensamentos ou dos pensamentos tóxicos que nos podem invadir? O mindfulness ajuda-nos a dar-nos conta deles. A dar-nos conta que a nossa mente está a fazer esses filmes, está a fazer filmes maus, filmes, enfim, o mindfulness ajuda-nos a observar que a nossa mente está com um padrão de pensamento que não nos ajuda a nada. Sei lá, a ruminar uma ideia que não nos leva a lado nenhum. A atrapalhar-nos com pensamentos sobre coisas que nem sequer aconteceram, porque os pensamentos não são a realidade, certo? São só pensamentos. E o mindfulness ajuda-nos a observar isso, a ter consciência disso e a tomar uma distância para poder fazer uma escolha.
podermos escolher entre ir atrás desses pensamentos ou não ir. E essa Há escolha... pensamentos que nos perseguem. Há muitas das vezes... Ou nós é que os perseguimos. Ou isso, a tendência que muitas pessoas têm em sofrer por antecipação. Exatamente. Porque começam a pensar e a imaginar cenários negativos para uma situação que sabem que irão atravessar e que normalmente é sempre melhor do que aquilo que nós estávamos à espera. Em 80% das vezes. Chama-se ansiedade de antecipação. E o Mas porquê que a mindfulness... ansiedade se traduz sempre com pensamentos negativos? E causam vezes. sofrimento, não é? Claro. Causam sofrimento. E não é a realidade, porque ainda nem sequer aconteceu. Mas é verdade que nós passamos a maior parte do tempo no futuro ou no passado, não é? E, portanto, e perdemos o presente, olha... Ana Paula, isto diz-te alguma coisa? Quer dizer, diz bastante o processo de investigação, e a Ana também sabe isso, porque também tem esta vertente investigadora, é um processo muito absorvente. E muitas vezes este desligar da mente para nós não existe. Por exemplo, o processo de redação de uma tese é um processo sempre muito intenso e nunca há um desligar, há um constante trabalhar sobre aquilo, mesmo quando... Costuma-se dizer que uma pessoa, quando está a trabalhar intensivamente em investigação, dorme com a tese, acorda com a tese, toma banho com a tese. E se calhar este processo ajudava também a libertar um bocadinho. E os medos estão lá. O medo que aquilo que esteja a produzir não seja bom, que não seja suficientemente bom para agradar aos pares. Portanto, será uma ferramenta que eu confesso que não conhecia e estou a conhecer agora, que poderá, obviamente, ajudar e ter uma aplicabilidade. Existem imensos vídeos sobre mindfulness na internet. Este foi o que escolhemos. If we can do that, they end up lying down next to us, no longer an enemy. We help strengthen the kind and loving wolf, giving it nourishment and support so that we can follow it. That peaceful wolf can become our steady companion and show us the way through all kinds of different life experiences. Restful or chaotic, enjoyable or disappointing experiences may come and go, but we can have a guide with us through it all. This is what mindfulness can help you do. Mindfulness allows us to see our thoughts and feelings as they are beginning. It's very powerful to know what we're feeling as we're feeling it, know what we're thinking as we're thinking it. With mindfulness, we can choose what will strengthen and bring into action, and we can choose what we will gently let go of. We don't have to be at the mercy of old habits or old ways of thinking or old ways of being. We are empowered. It just takes practice. Está um vídeo de mindfulness, a escolha da nossa convidada. Temos duas, uma fala sobre história, outra sobre mindfulness, e é a primeira vez quase que ela dá uma entrevista em que fala só sobre este assunto. Normalmente fala sobre a área da sexualidade. Mas posso juntar os dois, queres? Pois claro que quero, então achas que ia desajeitar uma oportunidade dessas? De que forma? Como é que alguém que dedica a sua vida à investigação da sexualidade e sei que passaste algum do teu tempo a estudar o desejo feminino. Sim. Chegaste a alguma conclusão sobre o desejo feminino? Há a ideia generalizada que os homens têm mais desejo do que as mulheres. Não é necessariamente bem assim. Eu diria que os homens têm mais facilidade em perseguir o desejo. Então, praticam mais isso. As mulheres têm mais inibições sexuais. Infelizmente, por razões socioculturais. Tem a ver com isso só. Mas isso é uma grande, grande conversa. O mindfulness e a sexualidade pode ser? Sim. O mindfulness pode e ajuda, efetivamente, mulheres, por exemplo, já que a minha área de investigação foi mais focada nas mulheres, ajuda as mulheres a superarem dificuldades sexuais relacionadas com a excitação sexual e o desejo. E uma certa dificuldade que as mulheres têm em focar nos estímulos sexuais. E nós chamamos a isso de distração cognitiva durante a atividade sexual. Ou seja, as nossas mentes vagueiam, não é? E dispersam e também porque as mulheres, nós somos mais multitasking, temos do que os homens, temos mais dificuldade de concentração. Os homens têm mais facilidade de concentração. Portanto, o mindfulness pode e é os uma homens têm mais ferramenta facilidade de concentração? de foco, sim. Essa agora. Mas não conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Desculpa, essa coisa que as mulheres têm, eu acho que é uma vantagem tão grande que quase, eu acho que até devia ser bem paga.
Mas depois atrapalha-nos a vida, por exemplo, estávamos a falar do contexto estão a pensar em sexual. muitas... E nós eu observo isso na prática clínica e na investigação. Há vários estudos sobre distração cognitiva durante a atividade sexual e afeta muito cognitiva? mais as mulheres do que os homens. Que é? A mulher está a pensar noutra coisa, Sim. E são mas já está a pensar noutro. São pensamentos involuntários muitas vezes, ou seja, que surgem sem nós querermos, não é? E aí o mindfulness é uma ferramenta... Isto explica muita coisa, isto explica muita coisa. Estão a pensar noutras coisas, não é? Sem querer. E depois perguntam-nos a nós, o que é que estás a pensar? Quando são elas que estão a pensar, não é? Noutras coisas. Olha, nós temos aqui um vídeo que nos trouxe a Ana, a historiadora, para todos os efeitos, e que é este vídeo. Quando, em 1896, Aurélio da Paz dos Reis filmava a chegada de um comboio americano a Cadoços, dando do país uma ideia de modernidade, cerca de 20% da população ativa portuguesa trabalhava já na indústria. Mas os portugueses eram o povo mais analfabeto da Europa e o país atravessava uma fase de crise política. A partir de 1890, um ultimato instalou em Portugal, criando as piores expectativas em relação ao futuro. Estamos envolvidos numa crise económica e financeira terrível, que está constantemente a ameaçar uma situação de bancarrota, uma monarquia constitucional que é constantemente questionada, quer dizer, a ascensão lenta e que se irá manifestar nos anos subsequentes de um republicanismo que sairá vitorioso e uma monarquia que se vê completamente impotente para resolver esta situação. Estamos quase a acabar este programa. Juntamos duas Anas. Uma que nos está a falar sobre mindfulness e que o mindfulness é uma espécie de gerir o nosso pensamento. É uma forma de gestão. É uma forma de observação e de consciência. Por exemplo, piloto automático. Quantas vezes por dia nós não andamos em piloto automático? Não é? Certo. Um exemplo flagrante é quando conduzimos. Muitas vezes estamos em piloto automático, às vezes até tu, se calhar, eventualmente, não sei, aqui. Não é? Há coisas que são automáticas, automatizamos, mas a nossa mente não está presente. Está alguns. Isso acontece-me imensas vezes. Então, o mindfulness ajuda-nos a dar-nos conta disso e a trazer a nossa mente de volta. Portanto, a trazer de volta para o momento, a focar-nos no momento. E às vezes o momento até está a ser bom, não é? Mesmo bom. E nós estamos a perdê-lo. Eu estou a ganhar, estou a gostar do momento, estou aqui a conversar convosco. Ana, a outra Ana, a historiadora, a história também pode ajudar-nos a compreender aquilo que somos e a forma de pensarmos. Sim, a verdade é que a história, nós somos a história, não é? Nós carregamos uma bagagem cultural, socioeconómica, sociocultural, que se traduz, se calhar, na forma como agimos. A conversa que estávamos a ter há pouco acaba por ser precisamente isto. Se nós olharmos para a história feminina ao longo dos anos, percebemos que há toda uma conjuntura e todo um contexto cultural que leva as mulheres a agirem de determinada forma e, se calhar, os homens de outra forma, até porque há sempre o mito, o peso da religião, seja ela que religião for, acaba por condicionar esse tipo de comportamentos e os homens acabaram por ter também, ao longo do século XX, se quisermos, uma maior liberdade para agir e para o que não é bonito para uma senhora nem necessariamente era mal visto para um homem. Portanto, essa conduta acaba por estar bastante presente ainda hoje em dia, não só em Portugal, mas em vários países da Europa, não é? Mas a religião ocupa aí um papel essencial. Sim, a religião ocupa um papel essencial. A questão do pecado, o que não é bem visto. E eu há uns meses atrás, com uma colega norte-americana que me dizia, que era protestante, e que dizia que os católicos vão à igreja pedir perdão e que eles vão agradecer a Deus e cantar. Portanto, é muito interessante esse tipo de leitura, que as igrejas católicas são muito tristes, que nós já entramos lá com um ar penitente, a pedir desculpa por tudo aquilo que fazemos. A carregar a culpa. A carregar a culpa, a arrastá-la, e eles vão agradecer. Até porque o sexo para a igreja deverá ser feito sempre com fins de reprodução. O que Ana Ou que está a depois no dizer. cotidiano normalmente não acontece, não é, pessoal? Nós não é só para reproduzir. É verdade. O prazer. É para o prazer.
Qual é o mal? O que a Ana está a dizer é muito importante, é relevante, porque a herança cultural da tradição judaico-cristã atrapalhou muitíssimo, nas sociedades herdeiras dessa herança cultural, atrapalhou muitíssimo a sexualidade feminina e a vivência do prazer. Temos que mudar isso. Temos. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos mudar, pessoal. Vamos mudar isto. Carminho, vamos mudar? Olha, nós temos que mudar tanto que temos que acabar com o programa. Vamos mudar? O que é que acham? Acabamos com o programa. Não temos mais tempo. Agradecer às duas Anas por terem vindo. Se quiserem participar em qualquer uma das coisas, saibam que é fácil. A Ana Alexandra Carvalheira vai dar um curso de Mindfulness este sábado, dia 23, e depois no outro sábado, dia 30. Podem se inscrever na página. Procurar no Facebook ou mandar-me um e-mail. Nós estamos, neste momento, a colocar aqui os endereços para as pessoas se inscreverem no curso de Mindfulness. Tenho a certeza que será bastante proveitoso. Por sua vez, se quiserem assistir ao congresso, podem ir. Podem. Vai ser em Cascais. Cascais muito tem feito. O Departamento Cultural de Cascais tem sido bastante ativo nos últimos anos. Bastante ativo. Temos Incrível, uma não é? excelente relação com eles, estão sempre muito abertos a colaborar e têm uma programação cultural fantástica. E também apoiam o meu curso. O meu curso é apoiado Verdade, pela sim. Câmara Municipal de Cascais. Essa agora. Já viste? A Câmara de Cascais aqui é... Em grande. Em grande. Quem é que irá ganhar as eleições? O Presidente lá de Cascais, parece. Ora, agradecer então às duas. Vamos fechar com um pequeno vídeo que nos trouxe a Ana, historiadora. Do depósito da Biblioteca Nacional, pelo Arquivo Histórico Militar, pelo Museu da Marinha, pela Liga dos Combatentes, pela Hemeroteca e pelo Arquivo Municipal de Lisboa Fora, seguindo pela Fundação Portuguesa das Comunicações e ainda pelo Instituto de História Contemporânea, passando por espólios privados, até chegar ao Jornal 2 e à multimédia da RTP. No centenário da Grande Guerra, queremos divulgar tesouros de arquivo, documentos inéditos, artigos de imprensa censurados e queremos divulgar o trabalho de quem cuida de e investiga este espólio. Sem eles, não seria possível contar a história. E nós vamos em busca das outras histórias, dos que partiram para a guerra e dos que ficaram, as suas famílias, as mulheres portuguesas, em busca dos postais escritos e dos que ficaram. Gostaram imenso do vídeo? Então partilhem o vídeo.